Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, para que você considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e, de quebra, se vingue deles. E agora, vamos de histórias sobrenaturais? Oi, gente! Vou contar aqui o meu relato. Eu sou um médium de ver e ouvir as coisas sobrenaturais. Começou tudo quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Na minha infância, o meu pai bebia muito. Minha casa era sempre cheia de amigos dele, bebendo. Eu sempre via coisas ruins, espíritos chegando em casa. Eles ficavam todos ao lado de cada pessoa, tipo um perto de cada pessoa. Principalmente quando havia lá em casa bebidas e cigarros também. Um dia o meu pai estava bebendo do lado de casa, sabe, em um barzinho. O meu pai é médium de receber e pegar espíritos ruins, incorporar, acho, e do nada. Meu pai veio correndo do bar até a casa, gritando que alguém estava atirando lá no bar. Ele estava em pânico, seus olhos esbugalhados para fora. Dava para ver o medo estampado ali. E, do nada, eu vi um rapaz muito feio, assim, do lado do meu pai, colado. Um rapaz todo tatuado. Ele também tinha cicatrizes no rosto. Ele estava descalço, com as roupas meio que antigas. Tudo o que esse rapaz falava, o meu pai tipo repetia que nem um papagaio. O homem falava, meu pai repetia, como se meu pai fosse um boneco de ventríloco, acho. O espírito, tipo, que guiava o meu pai, como eu disse, como se o espírito fosse o ventríloco e o meu pai o boneco. Todos os movimentos que o cara fazia, o meu pai também fazia. Tudo muito estranho. E do nada o cara foi embora, andando todo estranho. E meu pai acordou, como se nada houvesse acontecido ali. Gente, eu vejo muitas coisas. Antes eu tinha muito medo, chorava, entrava em pânico, até achava que estava ficando deprimido, pois eu tinha até vontade de morrer com tudo aquilo. Eu não tinha sequer um segundo de paz na minha vida. E, como eu disse, sempre fui capaz de ver os espíritos assim, como eu vejo você, como eu vejo as outras pessoas. Ver os espíritos como se eu estivesse vendo alguém normal, de carne e osso. O meu pai estava bebendo um dia, como sempre, né? E do nada vi um espírito chegando e ficando do lado dele. Do nada começou a chegar muitos outros espíritos. Eles do nada começaram a brigar, sabe, entre eles, para ver quem ficava ali do lado obsediando o meu pai. A briga deles era meio que parecido com como se eles estivessem jogando capoeira, uns gingados muito estranhos de luta. E do nada aparece um rapaz no muro, sentado de roupas brancas e chapéu branco. E naquele mesmo instante, eles meio que param a briga assim, do nada.
e ficam olhando para o rapaz que está sentado no muro de roupas brancas. Um deles fala: "O seu Zé Pili, aqui não é seu espaço, não." O rapaz no muro sentado só dá uma olhada, meio que debochando, meio estranho, e só dá um trago no cigarro e dá uma risada. Do nada, some todo mundo. E quando digo todo mundo, é todo mundo mesmo, pois não fica nenhum, mas nenhumzinho para contar história. É muitas coisas, gente, que eu vejo e vejo naturalmente e vejo muito. Esse é o meu relato. Não sei me expressar muito bem, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Relato anônimo. Aterrorizados, parece mais um caso aqui de mediunidade aflorada. O que vocês acham? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para o próximo de hoje. O esqueleto do velho, um caso de assombração. Quando entrei na universidade para estudar radiologia e imagem, meses depois houve um grande incêndio atingindo alguns andares. Tentando colaborar para salvar o máximo de coisas possíveis, sobrou um esqueleto usado para matérias de anatomia. Essa faculdade era pequena e particular, não possuía campus e se resumia num prédio de 5 andares. Na correria, concordei em levar o esqueleto ao meu carro e depois para casa, temporariamente, é claro. Ele foi colocado num grande saco plástico em posição fetal, dobrado e sentado. No dia seguinte, eu e 2 colegas realizamos todos os procedimentos necessários para guardá-lo, acompanhadas do professor responsável, junto à reitoria e administração da universidade, que estava funcionando em outro lugar. Segundo nos informaram, o esqueleto tinha sido exumado de uma cova, entre outras, numa área destinada pelo cemitério municipal aos indigentes. Já que eu tinha um quarto no quintal, junto à cozinha e lavanderia, decidimos deixá-lo lá para não trazer aquilo para dentro de casa. Também resolvemos tirá-lo do saco e colocá-lo em pé, amparado por escoras, para não correr o risco de esquecê-lo num canto como se fosse lixo. Tratamos o esqueleto com respeito. Limpamos a fumaça do incêndio, que estava impregnada nele, e esterilizamos e oferecemos velas em sua homenagem. Um olhar com mais atenção para a caveira do esqueleto, notava-se que na arcada dentária faltavam alguns dentes, portanto seria o esqueleto de um idoso. Mas houve demora na restauração dos andares do prédio, que haviam sido atingidos pelo incêndio. E o esqueleto foi ficando lá em casa. Fui nomeada tutora provisória pela reitoria, grande coisa, pois eu não ganhava nada por isso. E os dias foram se passando. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. Durante a noite, quando os meus filhos estudavam até altas horas, escutava-se portas de armários abrindo e fechando com violência na cozinha. Objetos passavam rastejando rapidamente pelo chão, fazendo com que meus filhos corressem aterrorizados para seus quartos, enquanto
um silêncio sepulcral tomava conta da casa novamente. Eu, hein? As portas internas da casa abriam-se, rangiam e balançavam, como se houvesse ventos fortes, mas não havia. Minhas filhas sentiam uma presença espreitante, como se os olhos inquisitivos as observassem da escuridão. Às vezes, quando estávamos dormindo, os cobertores eram arrancados de cima de nós por uma força invisível, nos fazendo gritar de susto. Comecei a cobrar da universidade o retorno do maldito esqueleto, pois eu tinha absoluta certeza que essas assombrações eram por causa dele, mas me davam desculpas e rolava cada vez mais a permanência dele, do esqueleto, na minha casa. E assim fomos nos acostumando com a presença perturbadora em nosso lar, pois as manifestações não passavam de ruídos e sensações sinistras, ou seja, fora isso, não nos atingia em nada. Os cobertores no início assustavam, mas depois até achávamos engraçado. Evitávamos visitas a qualquer custo. Eventualmente, a casa ficava vazia durante o dia e um vizinho nos disse que começou a notar a presença de um velho homem circulando pelo pátio. Numa ocasião, um indivíduo tentou entrar na casa. A porta se abriu misteriosamente pelo lado de dentro e um idoso de cabelos e barbas brancas saiu, enfrentando o intruso, que fugiu correndo e nunca mais voltou. Então está sendo vantajoso ficar com o esqueleto, não é? Vamos voltar aqui ao relato. Quando os meus filhos chegaram, o vizinho contou-lhes o que aconteceu, perguntando se o velho era o avô deles. Confusos, meus filhos garantiram que a casa estava vazia, mas o vizinho insistia no que tinha visto. Nós passamos a acreditar que a alma que guardava a casa pertencia ao indivíduo cujo esqueleto estava lá. Meses depois, finalmente o esqueleto retornou à faculdade e logo em seguida decidi me mudar e vendi a casa. No dia da mudança, enquanto limpávamos a casa, uma esfera luminosa surgiu em plena luz do dia e percorreu a casa toda. Naquele momento, meu primeiro neto já tinha nascido. A esfera luminosa cercou a criança e depois desapareceu. Desapareceu pela janela do corredor. E até hoje não consegui entender isso. A casa, uma vez vendida, foi transformada em mercadinho. Um dia, o meu filho mais novo decidiu visitar o lugar onde cresceu para ver como estava. Enquanto ele falava com as empregadas que trabalhavam no mercado, perguntaram-lhe se antes aconteciam fenômenos inexplicáveis na casa. Disseram a ele que várias vezes ao dia elas viam um velho de barba e cabelos brancos circulando nos corredores, sem ninguém notar que entrou, e tampouco o viam sair. Acho que o esqueleto se foi, mas o espírito dele ficou na velha casa.
Talvez porque, diferente da faculdade que o arrancou do cemitério e de sua indigente cova, nós o acolhemos em nossa casa com decência e respeito, apesar das assombrações. Baseado na obra de Maciel G. Elixir del Medo México, editada e adaptada por Sérgio Gitel. Aterrorizados, esse é mesmo de arrepiar. Levaram o esqueleto para casa e ganharam um guardião. Saíram no lucro. E o que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários, mas lembrando de sempre comentar com respeito, não é? E se você tem um conto, um relato, uma história sobrenatural, uma experiência, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo e eu ficarei honrada em narrar por aqui. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E voltem, né? Voltem sempre que eu estarei aqui esperando vocês com contos, histórias e relatos de arrepiar. Quero agradecer a todos que, de alguma maneira, me ajudem muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a vocês, aterrorizados. Muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo e fazerem parte da minha história e da história do canal, né? Angel Black Contos de Terror. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.